Está escrito assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Estas aqui são palavras que falam aos nossos corações e que refletem tudo aquilo que nós, como crentes no Senhor Jesus Cristo, precisamos fazer. João Batista, né, diz o profeta Isaías que foi aquele que preparou o caminho do Senhor, ou seja, aquele que anunciou antes de Jesus Cristo, aquele que antes de Cristo vir anunciava e pregava e batizava para arrependimento dos pecados, porque batismo significa arrependimento dos pecados. Quando você vai se batizar, você declara para as pessoas que estão ao seu redor, para as testemunhas que estão lá, que você se arrependeu dos seus pecados, que você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e que os seus pecados só podem ser perdoados mediante a tua entrega ao Senhor Jesus Cristo. Por isso você reconhece e você se batiza. Não à toa a Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Mas João Batista tinha algumas características, algumas atitudes muito peculiares e, por que não dizer, bem características, né, dele mesmo, João Batista. Mas uma coisa que nos chama a atenção, porque quando no versículo 7, deixa eu colocar o versículo 7 para vocês aqui, está escrito assim: e vendo ele muitos dos fariseus e dos sacerdotes que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Lembre-se que esses mesmos fariseus, esses mesmos saduceus ou doutores da lei ou escribas, enfim, esses mesmos aí que se achavam os tais, eles também se achegavam até Jesus para acusar a Jesus, para observar Jesus e para, depois de algum tempo, tentar incriminar Jesus. E esses mesmos fariseus e saduceus sempre estavam perto também de João Batista. Se eu pudesse dar um título para essa pregação, ou para essa palavra de domingo, eu diria assim: vai ter sempre um fariseu tentando te observar. Vai ter sempre um saduceu te observando. Vai ter sempre alguém metido a sabichão do seu lado. Vai ter sempre alguém querendo te acusar. Vai ter sempre alguém querendo dizer o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer. Vai ter sempre alguém querendo achar aquilo que está errado na sua vida e dizer para você o que você tem que fazer, de certo ou de errado. Assim eram os fariseus, assim eram os escribas, assim eram os doutores da lei, assim eram os saduceus, assim eram todos aqueles que se julgavam superiores, assim eram todos aqueles que se julgaram ou se julgavam melhores, que tinham uma posição de destaque, mas que na verdade usurpavam da sua posição, porque realmente era uma posição de destaque, porque essas pessoas eram notadamente conhecedoras da Torá, do Pentateuco ou da lei. Essas pessoas notadamente sabiam, ou pelo menos achavam que sabiam o que estavam falando, mas na verdade, diz o próprio Senhor Jesus depois falou que a boca deles estava cheia daquilo que, na verdade, eles eram como sepulcro caiados, né? Por fora, todos bonitos, bem vestidos, mas por dentro cheio de ossos. E o que a gente pode tirar isso para os dias de hoje, na prática? Bom, primeiramente, eu e você sempre estaremos cercados de pessoas que vão tentar sempre nos julgar. Nós estaremos sempre cercados de pessoas que vão se achar as certas, as infalíveis, as que não têm defeitos, e vão enxergar todos os tipos de defeito em nossas vidas. Não obstante sermos pessoas, eu sou uma pessoa com defeitos, tenho defeitos, sou pecador, você tem defeitos, você tem pecados. Mas, por favor, vamos saber diferenciar, porque quando João Batista ele se propõe a fazer aquilo que o Senhor coloca no seu coração, ele se separa. Qual foi o jeito de João Batista se separar para Deus? Primeiramente, ele vivia no deserto, ele era uma pessoa completamente pitoresca, ou seja, se vestia
de pele de animais, e o alimento dele era mel silvestre. Então por aí você já vê a diferenciação. Então ele procurava se diferenciar não porque ele era o melhor, não porque ele se achava o melhor, mas porque Deus colocou no coração dele que ele ia marcar uma época. E ele marcou uma época. Tanto é que eu estou agora falando aqui dele. Tanto é que o próprio Jesus Cristo falou que os de nascido de mulher não teve profeta maior do que João Batista. Só para você poder entender. Então cada um de nós tem seu chamado, tem sua aptidão tarimbada, taxada e ratificada por Deus. E a gente precisa, então, colocar em prática aquilo que Deus colocou em nossas vidas. E eis que João Batista colocou em prática desde o seu primeiro fôlego de vida, quando ele se entendeu por alguém que tinha que pregar a palavra de Deus, ele foi até o fim da sua vida. Todos sabem como foi a morte de João Batista, né? De que jeito ele foi morto e por que ele foi morto. Mas a grande realidade é que enquanto ele teve fôlego de vida e teve boca para falar, simplesmente ele falou aquilo que era de Deus. Assim precisa acontecer com cada um de nós. Assim precisa acontecer contigo. Deus me deu, Deus te deu, Deus nos deu fôlego de vida. Deus colocou em nós o seu Santo Espírito. E é necessário que nós nos coloquemos à disposição desse Deus Todo-Poderoso para falar, para ministrar, para pregar a todos aqueles que necessitam. E uma das coisas que nós precisamos fazer, e está aqui no primeiro versículo, no segundo versículo está escrito assim, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O versículo 8 diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a última frase do versículo 7 diz assim: quem vos ensinou a fugir da ira futura? São algumas frases e algumas coisas que nós precisamos colocar em nossos corações. Então, primeiro, cada um de nós foi chamado por Deus para pregar, para falar, para anunciar que Jesus Cristo está voltando, anunciar que o reino de Deus está chegando. Está escrito: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento significa se entregar aqui, porque praticamente aqui, que arrependimento é esse? Arrepender-se dos pecados, se entregar para Cristo e viver com Cristo até Ele voltar para nos arrebatar. Não adianta apenas, tá bom, eu me arrependo hoje, se batiza e continua na mesma. Não. O que João Batista está falando e o que nós precisamos ministrar é isso. Porque é isso que vai levar as pessoas para a glória, para morar no céu com Cristo Jesus, ou seja, para a grande Jerusalém celestial. Nós vemos que na igreja de hoje as preocupações são muitas em ministrar, declarar, profetizar, ministrar cura, ministrar libertação, mas é fundamental que nós, como servos do Senhor, e que as igrejas anunciem que Jesus Cristo está voltando. A mesma pregação de João Batista. Anuncie que vai haver arrebatamento, e pode ser agora e pode ser em qualquer momento. A qualquer momento. Não obstante a ministrarmos, não obstante a falarmos que portas vão se abrir, milagres vão acontecer, curas vão vir, tudo isso é muito importante, mas cada um no seu devido lugar. Mas o que precisamos sempre colocar em nossos corações é o que eu estou falando aqui, é o que eu estou ministrando, é o que eu estou pregando. Jesus Cristo está voltando. Arrepende-te. Você que talvez esteja me vendo pela primeira vez aí, acessou pela primeira vez, depois de algum tempo, e você está ouvindo, e você de repente deve estar estranhando. Engraçado, eu assisto outros canais, eu vejo todo mundo falando tantas coisas, mas eu estou vendo esse cara aí falar para me arrepender. Então isso não deveria ser assim. Não deveria ser novidade para as pessoas que ouvem pela primeira vez, ou que talvez já estão acostumados a ouvir a mesma coisa, ouvir alguém falando assim: arrepende-te, se conserta.
entrega a tua vida a Jesus, porque vai haver arrebatamento, porque Jesus está voltando. Era exatamente o que João Batista fazia. E repare, essa era a pregação de João Batista como profeta. Essa era a pregação de João Batista, e ele deixou claro que a missão dele ia até, literalmente, a página 30, porque ele falou que, na verdade, o que vinha após a ele batizaria todos com fogo, com o Espírito Santo. Então, cada um de nós tem sua missão, cada um de nós tem um propósito, Deus tem um propósito. A gente precisa cumprir esse propósito e essa missão. Você entende o que Deus está falando? Coloca no comentário aí, não se esquece de dar o like, de compartilhar, e se você não for inscrito, se inscrever no canal. A grande realidade é que quanto mais nós nos envolvemos, quanto mais você se envolve com a obra de Deus, quanto mais você se envolve na pregação do Evangelho, quanto mais você se envolve e você fala o que tem que ser falado, as coisas vão fluir. Mas, repito, nós acharemos oposição. Oposição às palavras que ministramos, oposição àquilo que fazemos. Por quê? Porque é fato, amados, isso é fato, que todos aqueles que nós, de alguma maneira, alcançamos com as palavras que Deus coloca em nossos corações, das duas uma, ou as pessoas vão se sentir muito incomodadas, ou vão reconhecer que necessitam de mudança, necessitam de arrependimento. Por isso que a gente não pode parar. Por isso que Deus falou para o profeta: olha, quer te ouçam, quer não te ouçam, pregue, fale, profetiza, ministra. É assim que vai ser. Para que você não se confunda e não fique pensando, mas até quando eu tenho que fazer isso? Até o teu último dia de vida, até quando você tiver fôlego de vida. Amém? E não preso mais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão, filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, como disse, né, vos batizo com água, João falando, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim, Jesus Cristo, é mais poderoso do que eu, cujas alparcas, cujas sandálias não sou digno de levantar, de levar ou de desatar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Esse versículo 12 é tremendo. Esse versículo 12 aqui é tremendo porque quando o profeta João fala assim: em sua mão tem a pá e limpará a sua eira, ou seja, ele vai recolher e recolherá no celeiro. Qual é o celeiro? É o céu. Que trigo? Os escolhidos. E queimará a palha com fogo que nunca se apagará. E que fogo é esse que nunca se apagará? O lago de fogo e enxofre. Ou seja, que palha é essa? São aqueles que infelizmente não se entregaram, não se arrependeram, não se converteram de todo o seu coração. Por isso que eu estou aqui nessa noite, por isso que eu estou aqui nesse momento falando: arrepende-te. Por isso que você tem que falar: arrepende-te. Por isso que nossa pregação tem que ser essa. Porque virá juízo sobre a terra. Porque virá juízo sobre aquele que não se entregar para Jesus Cristo. E aquele que não se entregar para Cristo, certamente, infelizmente, não terá chance de ser salvo. Não terá chance de ter a vida eterna. Porque aquele que não se entregar para Cristo terá a morte eterna. E é um tipo de morte terrível, porque diz o texto que as pessoas serão atormentadas para a eternidade no lago de fogo e enxofre, mais conhecido como inferno. Nós precisamos colocar em nossos corações que esta responsabilidade, você tem que colocar no seu coração que esta responsabilidade é uma responsabilidade ímpar, pessoal, intransferível. Eu não transfiro para ninguém, ninguém pode transferir para mim. O que eu estou fazendo aqui agora é aquilo que Deus colocou no meu coração. O que você vai fazer é aquilo que Deus vai colocar no seu coração. De todo jeito, nós sempre vamos cooperar, porque somos cooperadores. Somos aqueles que trabalham para o crescimento do reino de Deus. Mas quem dá crescimento é o Senhor. Estamos regando, estamos plantando,
estamos semeando, mas quem dá o crescimento é Deus. Mas a minha parte eu não posso deixar de fazer. A tua parte você não pode deixar de fazer. Cada um de nós vai seguir fazendo a sua parte até aquele grande dia onde Cristo nos levará. Ou encontraremos com Ele nas nuvens, ou Ele nos levará e descansaremos até que Ele nos ressuscite naquele grande dia. Mas uma coisa é certa, todos nós precisamos fazer a nossa parte, assim como João Batista fez, assim como os apóstolos fizeram, assim como tantos outros milhões de servos fizeram até hoje. Nós precisamos continuar sendo cooperadores do reino, entendendo que o que importa é o reino de Deus, entendendo que o crescimento vem através da pregação, daquilo que estamos fazendo aqui. As outras coisas vão acontecer. Diz a Bíblia: mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Tudo, absolutamente tudo que eu e você precisamos virá em nossas mãos no tempo oportuno. Mas é fundamental que o reino de Deus seja prioridade em nossas vidas. É fundamental que o reino de Deus seja prioridade na tua vida, para que você entenda que as coisas vão se encaixando, uma a uma, vai tudo se encaixando, e você vai vendo como é bom dizer e falar: Jesus Cristo está voltando. Arrepende-te, é chegado o reino dos céus. Assim como João Batista ministrou, assim como João Batista pregou, essa mensagem tem que estar em nossos corações, tem que estar em nossas vidas. Então, toma no teu coração essa palavra, recebe e pratica, e não desista, porque o Senhor vai te dar forças, inteligência e sabedoria para você falar: Jesus Cristo está voltando. Se você entendeu essa palavra, coloca nos comentários: Deus falou comigo, em nome de Jesus. Amém, queridos?